Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Biologia com o Professor Dinho. Aqui a biologia não tem limites. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vírus. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre vírus? Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o vírus, a gente precisa entender a sua definição. Os vírus são agentes infecciosos acelulares que, fora das células hospedeiras, são inertes, sem metabolismo próprio, mas dentro delas, seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. A definição de vírus é muito simples. Primeiramente, ele não é um organismo vivo. Ele é apenas uma estrutura proteica com um material genético. Então, ele é um acelular. Existem algumas vertentes que falam que ele poderia, talvez, aí, se encaixar num possível reino, mas é claro que a biologia não aceita porque ele é acelular por não ter constituição de célula. E não tendo constituição de célula, ele não vai ter organelas celulares, ele não vai ter ali o seu citoplasma recheado de muitas substâncias que poderão ali ser usadas por ele, né? E, é claro, diante dessa definição, porque ele fora da célula, ele é apenas uma parte proteica com um material genético, um ácido nucleico, que fora da célula ele é inerte, ele é inativo. Agora, dentro da célula, ele vai ganhar a sua atividade. Possuem um envoltório proteico que protege o material genético denominado capsídeo. O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares. Das características gerais que nós podemos ver no vírus, nós podemos primeiramente entender que ele tem um envoltório proteico e esse envoltório proteico foi feito justamente para protegê-lo. Além desse envoltório proteico, ele também pode ter ou não um envelope lipídico, ou seja, um envelope que o reveste de uma gordura que possivelmente é derivado de membranas celulares. Como é então o material genético do vírus? Possuem um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. Existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples. Nós sabemos que vírus ou ele vai ter DNA ou RNA. Por que eu falo em ou? Porque geralmente existem muitos erros em questões de vestibular, não pela questão, mas pelo próprio aluno. O aluno, então, ele esquece o ou, e esse ou vai definir se esse vírus tem o desoxirribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, ou o ácido ribonucleico, que ou seja, DNA ou RNA. Ele nunca vai ter os dois, apesar de que nos últimos estudos da Universidade de Princeton, foi descoberto no citomegalovírus, que é um vírus assim muito comum, até mesmo quando acontece de achar esse vírus em mulheres que são gestantes, e é claro que esse vírus pode causar um problema sério, né, de saúde, não só para ela, mas para a criança, né, em desenvolvimento fetal. Encontraram nesse vírus, além do DNA, que é o material genético próprio desse vírus, encontraram também 4 tipos de RNA. Olha que coisa! É uma coisa que pode futuramente desconstruir tudo que a gente sabe sobre material genético viral. E isso está sendo estudado, logicamente, para que se possa então ter uma noção de onde veio esse material genético, como ele apareceu ali, como que ele surgiu. De repente, um vírus que o material genético é um DNA e eles acabam encontrando 4 tipos de RNA, então esses cientistas da Universidade de Princeton estão tentando descobrir como que esse RNA foi parar ali dentro desse vírus. E tem mais, o material genético
tanto o DNA quanto o RNA, ele pode estar presente no vírus ou como uma fita dupla ou como uma fita simples. Então, por exemplo, é claro que quando a gente estiver postando para vocês, oferecendo o nosso curso de doenças microbiológicas, nós vamos ver, por exemplo, todos os mecanismos e tudo o que é falado sobre o HIV/AIDS. O HIV/AIDS, por exemplo, ele é um vírus que possui um RNA duplo, ele possui duas fitas de RNA. E isso é importante para a gente poder entender o mecanismo do vírus, para a gente poder entender como ele consegue controlar a célula e, ao mesmo tempo, como ele se replica, como ele vai se reproduzir. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Multiplicam-se dentro das células vivas usando a maquinária de síntese das células. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas o que é ser um parasita intracelular obrigatório? Eu falei para vocês no início do vídeo que os vírus, eles fora de uma célula, eles estão inertes, eles estão inativos. A partir do momento que eles invadem uma célula, eles, utilizando-se ali do metabolismo celular, eles tornam o seu material genético ativo. Com o material genético ativo, eles então começam a controlar o DNA celular e a partir dali começa todo o processo de uma linha de montagem que vai formar novos vírus. Mas quem são os hospedeiros do vírus? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Os vírus podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias e protozoários. Pessoal, vírus não escolhe, ele simplesmente infecta. Ele pode infectar, por exemplo, uma célula animal. E quando a gente fala de célula animal, a nossa célula, nós somos do reino Animalia. Então, todos os animais podem ter um vírus que o infecte? Sim. Plantas podem ser infectadas, fungos podem ser infectados, bactérias podem ser infectadas. Então, nós temos vários hospedeiros, inclusive protozoários, que são organismos unicelulares. Eles também têm um vírus como hospedeiro. É óbvio, né? Depois que o vírus então infecta essa célula, ele se hospeda nessa célula, porque eu já falei anteriormente que ele é um parasita intracelular obrigatório, ele começa a utilizar o metabolismo celular, se utilizar da energia dessa célula para começar a sua maquinária, para começar a sua produção. Produção do quê? Reprodução, ou também chamada de replicação viral. Vão se formar novos vírus. Como nós podemos entender então a reprodução viral, que também é chamada de replicação ou duplicação viral? Reprodução viral. Dois tipos de reprodução. Ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira. Ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva. Nós temos dois ciclos. Um ciclo chamado ciclo lítico e outro ciclo chamado ciclo lisogênico. Como é que funciona esses ciclos? O ciclo lítico, pessoal, ele é um ciclo que quando o vírus consegue montar toda a sua maquinária, consegue ali montar novos vírus, quando ele deixa esse hospedeiro, essa célula morre. É o que nós chamamos de lise celular. Ocorre um rompimento da membrana plasmática ou de uma parede celular, caso seja um vírus infectando uma bactéria, e também a sua parede, além da parede celular, a sua membrana plasmática, e com esse rompimento a célula morre, liberando então os novos vírus. Agora, já no ciclo lisogênico, nós temos um processo completamente diferente do ciclo lítico. A gente viu que no ciclo lítico, o vírus, quando sai da célula, né, os vírus que foram produzidos, a célula morre, que a gente chama de lise celular. Mas no lisogênico, ele não mata a célula. Ele espera o melhor momento. E enquanto não ocorre esse momento,
ele então começa a controlar essa célula e ele controlando o material genético dessa célula, ele vai pedir à célula: faça essa proteína para que eu possa construir um capsídeo. Faça essa determinada outra proteína para que eu possa fazer aqui as minhas fímbrias ou a minha cauda. Então todas essas proteínas que foram ali produzidas por essa célula, lembrando que ele não tem metabolismo próprio e ele só é ativo dentro da célula, então ele usa o metabolismo da célula justamente para produzir essas estruturas. E aí ele passa por uma linha de montagem, né? Essa linha de montagem vai se montando ali esse vírus, e quando esse vírus está pronto, quando todos eles estiverem prontos, ele vai decidir o melhor momento. Saio agora para infectar outras células ou espero um bocadinho mais? Então ele espera um pouco e de repente ele vai se decidir. Ou ele vai ficar ali na célula, ou ele resolve então sair da célula e acontecer o que a gente chama de ciclo lítico. Ok? Vamos entender a fundo então como que funciona o ciclo lítico. A primeira etapa do ciclo lítico é a adesão. É o momento onde o vírus, com o seu material ali proteico, no capsídeo, ele consegue ali na membrana plasmática de uma célula anexar ali, juntar o seu material proteico, a sua proteína de adesão. Então a proteína de adesão, ela funciona como se fosse uma chave fechadora. Então ele vai colocar a chave na proteína da célula, que é uma fechadura, e ele então roda essa chave, ele roda essa proteína para que possa ali, a partir dessa adesão, ele poder introduzir o material genético dentro da célula. Logo após a adesão, vem a penetração. Na penetração, o vírus então injeta o material genético dele. Não entra todo o vírus para dentro da célula. Às vezes a gente pensa assim: puxa, e o capsídeo dele? Toda aquela parte que envolve e protege ele. Todas aquelas estruturas, para onde vão? Elas ficam do lado de fora. O que entra dentro da célula é o material genético dele, porque é a partir desse material genético que ele consegue modificar o material genético da célula e passa então a controlar essa célula. A próxima etapa nós chamamos de biossíntese. É agora que o material genético do vírus começa a controlar a célula, e essa célula, com todo o seu metabolismo, usa toda a sua energia para produzir as peças que montarão os novos vírus. Depois de montados os vírus, eles começam um processo de maturação. Eles começam a se amadurecer dentro dessa célula para que eles possam sair da célula e infectar novas células. Aí então vem a liberação, que é a última etapa desse ciclo lítico. É na liberação que essas células hospedeiras vão morrer. É na liberação que acontece a lise celular. A partir do momento que ele amadureceu e sai da célula para infectar outras células, essa célula morre. Um exemplo: o ebola. O ebola ele é um vírus que ataca as células epiteliais e células que revestem vasos sanguíneos. A partir do momento que ele entra, ele começa a se replicar, ele começa a se reproduzir. Quando ele sai da célula, ele mata essas células que ele invadiu. E é por isso que quando ele sai dessas células que formam aquelas túnicas do vaso sanguíneo, a pessoa sofre ali um problema seríssimo, que é o rompimento de vasos sanguíneos, e ali começa uma hemorragia bastante grave. E muitos dos pacientes que são atendidos com o vírus ebola, eles falecem, eles chegam a óbito justamente por essa hemorragia que é muito difícil de ser estancada. E é claro, o último ciclo, o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, nós temos ali o vírus dentro da célula, utilizando do potencial energético dessa célula, montando os seus novos vírus, e ali esses vírus
então estão dentro da célula e acabam não saindo dessa célula. Ou às vezes pode acontecer diferente. Apenas o material genético começa a controlar essa célula e essa célula segue seu caminho com esse material genético. A partir do momento que essa célula, com esse material genético modificado, começa a fazer uma linha de produção, uma produção de novos vírus, agora sim, se essas células saírem, esse ciclo mudará, acontecerá então o ciclo lítico. Logo após a introdução do material genético nessa célula, ou seja, o DNA do fago, esse vírus então passa a ser chamado de prófago, ou também chamado de temperado, célula temperada. Resumo da aula de hoje. Nós vimos definição do vírus, nós vimos também as características gerais, que são as principais cobradas em uma prova de vestibular e Enem, e vimos também a diferença entre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Esses dois ciclos também são cobrados em provas de vestibulares e Enem. E aqui você conseguiu conquistar um conhecimento que eu posso te dar certeza. Você conseguirá fazer ali várias questões baseadas nesse conhecimento que está nesse vídeo. Muito obrigado a você que esteve aqui comigo nesse vídeo e eu convido você a participar, a se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, beleza? Beijo!